Mais uma vez, estamos começando mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos! E hoje nós vamos estar lendo o livro de Jó, finalmente. Para quem não conhece, essa história é maravilhosa. Já é muito conhecida, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas às vezes vocês já ouviram falar, ouvem pedaços, mas não sabem como é a história todinha de Jó. E hoje nós vamos saber. E por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para receber as notificações assim que eu colocar. E deixe seu like aí no vídeo para a gente fazer que chegue a mais pessoas e mais pessoas possam, né, ser edificadas pela palavra do Senhor. Espero que vocês estejam sendo edificados. Eu não sei, espero que sim, mas eu estou sendo muito edificada. Está fazendo muito bem para o ar. Vamos lá. Introdução a Jó. Nós já estamos quase no meio da Bíblia. Uhul! Quase, quase. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Uau! Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, uma vez a cada uma em casa. Desculpa, gente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A primeira provação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ou seja, Satanás começa, a querer provar a Deus, dizendo que Jó amaldiçoaria ele cara a cara. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostou-se no rosto de terra em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. Gente, aqui eu acho que todo mundo já era desabado completamente e ia começar a amaldiçoar Deus. Porque o ser humano não tem tanta força quanto teve esse aqui, né? E só para vocês terem uma ideia, não é só sobre a Jó. Todo mundo fala muito sobre Jó, sobre a paciência de Jó. Todo mundo fala, essa paciência de Jó, sobre o Jó não se virar contra Deus. Mas não é só sobre isso, gente. É sobre o poder que Satanás tem sobre a vida das pessoas. Veja bem,
tudo que ele conseguiu fazer em pouco tempo. Ele destruiu completamente. Eu acho que aqui para Jó, o que mais poderia, assim, ter abalado e desestruturado totalmente ele foi ter tocado nos filhos dele, né? Porque os camelos, os bois, tudo isso são bens materiais que ele poderia recuperar novamente. Agora, ter tocado nos filhos dele foi a coisa mais cruel e mais forte que o Satanás fez com ele, né? Eu acho que tão terrível quanto se tivesse tocado nele próprio, né? E mesmo assim, Jó se manteve firme ali. O que ele diz aqui? Saí nu do ventre de minha mãe, nu partirei. Por quê? Porque essa é a maior realidade da nossa vida, não é? A gente nasce pelado e vai morrer e não vai levar nada, nada. Vocês podem ter construído o império, o ouro, tudo na vida. Vocês não vão levar absolutamente nada. Duas certezas que nós temos, certas, que nós vamos morrer um dia e que nós não poderemos levar nada do que foi construído aqui, a não ser as coisas que nós estamos dentro da gente, entende? O Senhor o deu e o Senhor o levou. Aqui ele ainda nem entende o que ele tá fazendo, né? O que tá acontecendo, mas ele já diz que Deus deu e Deus levou, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua louvando. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Quer dizer, aqui Satanás, depois de tudo isso que o Satanás fez, Satanás tinha certeza que aqui Jó cairia. Só que Jó não caiu, certo? A segunda aprovação de Jó. Se já não bastasse a primeira, né, gente? Que já foi, uau! Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perabular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere sua carne e seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, mas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou o casco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então a mulher lhe disse, você ainda mantém sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ou seja, até a própria mulher de Jó ali já estava tipo, o que tá acontecendo, né? A própria mulher de Jó já estava contra, né? E já falou uma coisa, a gente só tá sempre feliz, né, com Deus, quando está tudo bem. Quando a aprovação chega, quando o diagnóstico chega, quando o problema chega na porta, a gente começa já, ué, mas cadê Deus? Cadê Deus na minha vida? Não é? Não é verdade? Quando as coisas começam a cair, é que a gente começa a se perguntar, cadê Deus na nossa vida? E não é bem assim. Muitas vezes nós passamos por coisas para nos tornar pessoas mais maduras na fé, pessoas mais íntegras e para provar mesmo, provar nossa fé. Os amigos de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um de sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo. Começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou sobre a terra a cabeça. Colocou terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento, dizendo, pereça o dia de meu nascimento e a noite em que se disse nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, chame-o de volta às trevas e à mais densa escuridão.
Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela luz densas das trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brandos de alegria. Amaldiçoe aquele dia, os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitada em paz e achar repouso, junto aos reis e conselhos da terra, que construíram para si, lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e poderosos ali estão, e o escravo está livre de seu senhor. Porque se dá a luz aos infelizes e vida de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem e procura mais do que um tesouro oculto aos que enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e quem Deus fechou as saídas, pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Elifaz. Então respondeu Elifaz de Temá: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora. Qual foi o incidente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofrem destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes e a leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, do qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio aos sonhos perturbadores da noite, quando caí sono profundo sobre os homens, temor e temor se apoderaram de mim, e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um suspiro roçou o meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. Eu ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram na casa de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais.
Não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-o até mesmo dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades. Aqui, gente, eles meio que insinuam que Jó provocou a ira de Deus, tá? Pra quem não entende muito, não sabe da história, eles, assim, os amigos da onça, né? Em vez de realmente dar um consolo a Jó, eles meio que insinuam que Jó provocou tudo aquilo. Que Jó não era inocente quanto estar passando por tudo aquilo. Tão certamente com as fagulhas voam para cima, mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus. Apresentaria a ele minha causa. Ele realizaria maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Quer dizer, ele está dizendo que ele era tão íntegro que se ele pedisse a Deus, se fosse no lugar de Jó, ele seria restituído. Ele derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele desfruta os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na audácia deles e as maquinações dos astutos são alogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia, ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-o das garras dos poderosos, por isso os pobres têm esperança e injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Aqui, mais uma vez, né? Isso daqui é fato, né? Como é feliz o homem que Deus corrige. Mas no caso de Jó, ele estava passando por uma provação sendo inocente. Ele não tinha feito absolutamente nada, né? Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que sua tenda é segura, contará os bens de sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Então Jó respondeu: se tão somente pudesse pescar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o peso é maior do que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurá o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? Come-se sem sal uma comida iníspida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me colocasse o meu desejo e se Deus dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Aqui ele deixa claro que ele não blasfemou, que mesmo passando por tudo isso, a alegria dele era estar aguentando firme, era estar sendo forte. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho força de pedra? Acaso minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber
a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me, como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos, e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água. As caravanas de Temá olham esperançosos nos mercados de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção, pois agora vocês de nada me valem, completam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza passassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensine-me e eu me calarei. Mostre-me e eu errei. Me mostrem onde eu errei. Aqui, gente, ele está questionando, ele está falando, me mostra onde eu errei, me mostra onde eu pequei para vocês estarem dizendo que tudo isso que tá acontecendo comigo é porque eu fui infiel a Deus. É isso que ele tá dizendo aqui pros caras. Jó deixa bem claro, gente, que nem tudo que a gente passa é por causa do pecado. Que nós, como cristãos, nem tudo que acontece na nossa vida é porque o cristão tá passando uma aprovação, é porque ele está em pecado. Nem tudo é por causa do pecado. Muitas coisas acontecem para nós aprendermos uma lição, para nós nos tornarmos melhores. E é isso que nós temos que ter em nosso coração. Nem sempre é porque nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Porque antes era muito dito, muita gente pensa assim até hoje, né? Fulano tá sofrendo porque está pagando um preço. Fulano tá passando por isso porque pecou. Nem sempre é assim. E Jó, esse livro deixa isso bem claro pra gente. Como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora, tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Olha aí, né? Ele deixa claro que o problema ali não é ele. Não é pecado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como assalariado que espera ansioso pelo pagamento. Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quando vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a laçadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de minha vida, não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. O que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e eu já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nenhum nunca voltará ao seu lar. A habitação não mais a conhecerá. Por isso, não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar ou um monstro das profundezas, para que me ponhas sob guarda? Ele fazia as queixas dele, mas ele não amaldiçoava nem se voltava contra Deus. Uau! Pronto. Quando penso que a minha cama me consolará e o meu leito aliviará minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos que me aterrorizam com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Quer dizer, ele não tinha paz, gente, nem quando ele dormia. Até quando ele dormia,
Satanás perturbava a vida dele, né? Então, tipo assim, ele não podia nem, tô com dor, vou dormir. Não, quando ele dormia, ele também tinha pesadelos. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sido o que não, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe des importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviará de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós, nem por um instante. Se pequei, que mal te causei, ó tu, que vigias os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não pagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu não existirei. Bildade. Aí vai o outro soltar a língua. Então Bildade de Suã respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Seria o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no seu lugar, porque a justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será uma grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nosso dia na terra não passa de uma sombra. Acaso eles não os instruirão? Não lhes falarão? Não os proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se. Mais depressa que qualquer grama. Este é o destino. E de todo o que se esquece de Deus, assim parece as esperanças dos ímpios. Aquilo que ele confia é frágil, aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em uma teia, mas ela cede. Agarra-se ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de seu monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca a vi. Esse é o fim da tua vida, e do seu solo brotam outras plantas, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a tua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Deixa eu só grifar uma coisa aqui. Que fala aqui na voz de Bildade, existe um versículo aqui que é o versículo versículo 9, gente, que agora a gente tá ouvindo muito aí, a vida é um sopro. Vamos fazer as coisas, a vida é um sopro, né? Pra fazer besteira. Eu falo que assim, é a nova desculpa que o povo arrumou pra fazer besteira. A vida é um sopro. Mas aqui ele fala uma coisa muito certa aqui no versículo 9. Pois nós nascemos ontem. Quer dizer, a gente não sabe nada, né? Não sabe nada da vida. Quando a gente acha que sabe todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas, né? E não sabemos nada. Nossos dias na Terra não passam de uma sombra. E é verdade, né, gente? E a sombra, a hora que você joga a luz, ela desaparece, né? Então, vamos lá. Então, Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda. Seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhes e saiu ileso? Ele transborda montanhas sem que elas o saibam. E, em sua ira, os põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e tira do lugar e faz suas colunas temerem. Fala com o sol.
fala com o sol. Desculpa. E ele não brilha. Ela veda e esconde a luz das estrelas. Só ele entende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e de Orion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode prescrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo, e passa junto de mim, não o percebo. E se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazeres? Deus não feriria a sua ira, Deus não refreria a sua ira até o séquio de Raabe escolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhes, que poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade. E sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras, recorrer à força. Ele é mais poderoso. Ao tribunal, quem o intimidará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Contanto, eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida, e contudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro quanto o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele veda os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm, mais velozes que um atleta eles voam, sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerás inocente. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo para que as roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de atributo entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Não, mas não é esse o caso. Minha vida, capítulo 10, minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa, e de minha alma amargura me expressarei, e direi a Deus, não me condenes, revela-me suas acusações. Como ele sabia que ele era inocente, gente, ele pedia para Deus não só misericórdia, ele pedia para que Deus revelasse as acusações dele, né? Revelasse o que estava acontecendo com ele, certo? Eu vou continuar agora no próximo vídeo para não ficar muito longo, tá?